Sejam bem-vindos aí ao canal do meu Timão. Estamos hoje com um entrevistado especial, Matheus Pereira, uma das joias, das maiores joias aí lançadas pelo Corinthians nos últimos anos. A gente estava até brincando nos bastidores aqui, como o tempo passa rápido, né? Já faz um bom tempo, isso, meia década aí ficou pelo caminho. E uma trajetória muito interessante de Matheus Pereira, enquanto isso, no futebol europeu, até mesmo no Corinthians, né? Antes de aí sim partir ao velho continente. Falaremos bastante sobre Corinthians também nessa entrevista, né? Desde o Corinthians cheio de estrelas dos tempos de Matheus Pereira ao Corinthians atual, que também quero te ouvir, Matheus, falando sobre alguns assuntos, aí dando alguns pitacos que estão em alta entre os torcedores, questão do técnico, por exemplo. A gente ainda vai tocar nisso ao longo da entrevista. Mas eu queria primeiro te dar boas-vindas, aí é um prazer falar com você e começar falando sobre o seu atual momento também. Queria que você começasse contando para a gente como é vestir a camisa do Barcelona com 23 anos de idade, já tendo vestido a do Juventus, já tendo vestido a do Corinthians. É uma baita de uma carreira já, mesmo só com 23 anos de idade, né, Matheus? Fala Vinícius, fala Lucas, boa noite. Um prazer estar falando com você. Então, como você disse, só com 23 anos e ter essa bagagem de ter jogado em um dos maiores clubes do Brasil, o maior clube da Itália e o maior clube aqui da Espanha é uma honra muito grande que eu estou tendo na minha carreira, mesmo tão novo. Então, tô tentando desfrutar ao máximo esse momento que eu estou aqui agora e aproveitar, né? Dar o meu melhor aqui para alcançar coisas boas. Boa. Queria entender um pouquinho, o seu plano de carreira hoje é subir ao time principal do Barcelona. Hoje você está no Barcelona B, né? E aí eu queria até que você explicasse para a gente como funciona. Aqui no Corinthians, agora recentemente, o Corinthians começou a categoria do Sub-23. Seria similar? Como que você pode contextualizar para a gente? E já contar também quais são seus planos, né? Hoje, talvez o principal seja mesmo subir ao Barcelona principal? O principal objetivo aqui hoje no clube é subir ao primeiro time, ao time principal. Joguei essas últimas temporadas pelo Barcelona B, que como se fosse alguma equipe sub-23 aí no Brasil. Só que aqui eles valorizam muito mais esse projeto de clube B, de clube sub-23, a que a gente acaba jogando terceira divisão. E infelizmente esse ano a gente bateu na trave mais uma vez para subir para a segunda, mas aqui o nível técnico tático é muito bom para uma equipe sub-23, então a gente tem trabalhado bem, fizemos uma boa temporada e meu principal objetivo é já estar com o primeiro time na próxima. Ah, legal. Cara, quando você fica sabendo aí que o Corinthians lança um time sub-23, faz 2 anos isso, é uma notícia que te soa como um passo importante, assim, na valorização para jovens jogadores. A torcida critica muito, o clube também demorou para conseguir engatar um bom esquema ali, agora o Danilo virou o treinador. O que você pode dizer para o torcedor do Corinthians sobre uma categoria sub-23, né? Vale o torcedor ter paciência, esperar mesmo, que bons frutos tendem a surgir de um sub-23? Cara, eu acho que vale muito a pena essa equipe sub-23 se for bem trabalhada, se for bem organizada, como é na Europa, e não só na Espanha, mas também na Itália, nos tempos de Juventus. Eu pude participar do primeiro ano de sub-23 que teve na equipe da Juventus. Então, aqui eles valorizam muito isso, para não lançar o jogador logo de uma vez no primeiro time. Eles acabam fazendo essa equipe sub-23 para dar uma bagagem, para jogar uma terceira divisão, que é muito complicada aqui na Europa também, para ir pegando experiência, rodagem e aí sim lançar o jogador para o primeiro time. Hoje você está disputando a terceira divisão do espanhol, é isso? Pelo Isso, Barcelona B. isso. A gente joga aqui o que eles chamam de segunda divisão B, que no Brasil seria a terceira. E tem boas equipes, com o estádio sempre cheio, televisão, então é uma experiência e vai dando uma rodagem também pra gente. Pô, legal. E você atualmente está num bom momento, né? Você fez gols nos últimos jogos. No penúltimo jogo você fez dois, um golaço aí. A gente vai ter acesso às imagens. A gente vai mostrar quando a entrevista for publicada. Nesse momento estará rolando na tela. Queria que você contasse um pouquinho do seu momento atual. Sim, consegui terminar a temporada bem. No jogo contra o Vídea Real também consegui fazer 2 gols. Agora, na semana passada, no último final de semana, infelizmente acabamos sendo eliminados nos playoffs, que são as semifinais aqui para subir para a segunda divisão nos pênaltis. Perdemos nos pênaltis, mas fizemos um grande jogo e agora é a próxima temporada que eles vão fazer uma divisão nova também,
que vai ter equipes melhores, equipes mais fortes, então vai ser também um bom desafio para a gente tentar de novo o nosso objetivo para subir para a segunda ano que vem. Pô, seria legal, hein? Barcelona na primeira, você já na Barcelona B na segunda ali. Bacana. Mesmo nesse elenco de aspirantes, né, que foi uma situação que você passou também na Juventus e agora está no Barcelona, imagino que você já tenha tido contato com ídolos, com jogadores dos times principais, né? O Cristiano Ronaldo na Juventus, agora no Barcelona o Messi. Queria que você contasse um pouquinho desses bastidores aí, da relação com esses caras, com jogadores desse quilate, né? Na Juventus eu tive um contato um pouco maior com eles, porque eu terminei a temporada quando eu estava na Juventus jogando com o primeiro time, o treinador também era, na época era o Alegre, então eu tive uma convivência maior com o Cristiano, com o Douglas que estava lá também, Alexandro, então, e hoje está aqui no Barcelona, que a gente sobe para treinar com o primeiro time às vezes, é uma experiência tremenda, cara, que você só via pela televisão, você jogava pelo videogame, e do nada você tá ali compartilhando vestiário com eles, experiência com eles, é uma coisa que você sonhava de pequeno, poder ver o Cristiano de perto ou o Messi de perto é até difícil de acreditar um pouco quando tá ali. Cara, o que você admira nesses personagens? Conversando aí nos bastidores, fiquei sabendo que você hoje, por exemplo, é um fã declarado do Messi, é um cara que te inspira muito. Imagino que quando você estava na Juventus, o Cristiano Ronaldo também te impressionou por tudo que a gente conhece sobre ele, né? A questão de como ele leva a sério ser Sim, sim. atleta. Queria que você falasse um pouquinho, assim, o que esses caras inspiram, assim, para você, um jovem jogador aí, 23 anos, começando a sua carreira. Cara, por incrível que pareça, o que mais me impressionou nos dois são o tanto que eles se dedicam e que se doam nos treinamentos, o tanto que eles trabalham por ter conquistado tudo que já conquistaram. Muitas vezes jogadores que conquistaram pouca coisa já fazem um pouco de corpo mole no dia a dia, já não querem treinar, mas os dois, com tudo que já ganharam, estão sempre dando o máximo a cada dia, querem sempre o melhor no treino, no jogo, e isso é uma coisa que me surpreendeu muito e me motiva também, né? Eu vejo esses caras no dia a dia dando o máximo de si, aí você acaba parando e pensando, pô, se ele já tem tudo que tem, então dando o máximo, como eu não vou dar meu máximo também? Então acaba te inspirando e penso que isso eleva o nível da equipe. Salve, rapaziada! Estamos agora aqui numa espécie de anexo à entrevista com o Matheus Pereira. Topou conversar comigo de novo. A gente está acrescentando esse trecho aqui na entrevista, porque depois que a gente conversou, o Corinthians anunciou o Silvinho. O Corinthians confirmou a contratação do Silvinho. Então, eu queria aproveitar o Matheus Pereira aqui e fazer umas perguntinhas relacionadas ao Silvinho. Silvinho, com quem você chegou a trabalhar no Corinthians brevemente, né, Matheus? Cheguei, foi na época que ele estava de auxiliar do Mano, em 2014, se eu não me engano. Subi para fazer alguns treinos e ele, como auxiliar, passava os treinos ali. E é um cara que, desde aquela época, já mostrava que conhecia muito de futebol. Assim, falar em Silvinho, por mais que tenha sido uma experiência curta sua ali, passageira ainda naquela época no profissional, te vem o que em mente, assim? Qual é a característica muito peculiar ao Silvinho que te marcou, mesmo ali diante de pouco tempo trabalhando com ele? A intensidade que ele gosta de colocar no trabalho, eu acho que ele é um treinador que cobra muito isso, a parte intensa do treino, se assemelha muito à Europa aqui, nos treinos com muita intensidade, então acho que isso que chama mais a atenção dele. Certo, certo. Cara, você está jogando no Barcelona. Eu queria saber qual o tamanho do personagem Silvinho aí no Barcelona, pelo que você sabe da história dele como jogador aí, pelo que você ouve falar, a gente percebeu que houve uma repercussão acima do que a gente estava imaginando, né? Da contratação do Silvinho pelo Corinthians como técnico aí na Europa, em noticiário assim internacional. E, enfim, ele pegou uma geração histórica também do Barcelona, né? Jogou com o Ronaldinho Gaúcho, Deco, Eto'o, o Messi, pegou o Messi novinho ainda começando a carreira. Quais as referências que você tem do Silvinho aí no Barça? Cara, falar do Silvinho aqui no Barcelona foi um cara que fez história no clube, ganhou grandes coisas, jogou com grandes jogadores, então é um cara que conhece muito de Barcelona, a torcida também gosta muito dele aqui. Então, ele assumindo o clube, claro que ficaram contentes, muitas pessoas aqui comentaram, mas não só o que ele fez aqui, passou por grandes clubes da Europa, tanto como jogador como auxiliar e por último também treinador, que ele teve a oportunidade no Lyon. Então, tenho certeza que agora ele voltando para o Brasil como treinador nesse cargo aí importante no Corinthians, acho que ele vai fazer um bom trabalho.
Pô, da hora. Você chegou a presenciar alguém comentando alguma coisa, ou ver, assim, ou foi mais por cima que você viu em noticiário e tal? Ah, mas por cima a gente acompanha bastante aqui noticiário, as redes sociais, que fala bastante aqui de Barcelona, então a gente acaba acompanhando e acaba vindo falando um pouco dele também. Ah, legal. Cara, por você ter trabalhado, apesar de você ter conhecido e trabalhado com o Silvinho no Corinthians, você integra mesmo o elenco profissional. Em 2015 ele já tinha saído, ele estava começando a trajetória dele como auxiliar na Europa, né, na época ali na Inter de Milão, e aí você acaba trabalhando com o Tite no Corinthians, né? E o Silvinho, cara, foi auxiliar do Tite, tanto no Corinthians, ali em 2013, quanto principalmente na seleção brasileira, né? Acho que foi o grande momento da preparação do Silvinho para ser treinador, foi ali entre 2016 e 2019, como auxiliar do Tite, o braço direito do Tite na seleção brasileira. Por você ter trabalhado com o Tite, logo no começo da sua carreira, que tipo de ensinamento um auxiliar do Tite pode carregar para a carreira, assim, que você projeta, que você imagina hoje o Silvinho nessa condição de treinador? Cara, como ele aprendeu muito com o Tite, conviveu muito tempo no Corinthians, principalmente na seleção, acho que ele teria a oportunidade de aprender muito com o Tite, que sem dúvidas o Tite foi um dos maiores treinadores da história do Corinthians. Então não tenho dúvida que ele aprendeu muito com o Tite. Agora deve estar com muita vontade de botar esse trabalho todo para fora, de mostrar para a torcida que ele é capaz de reverter a situação do clube e colocar o clube lá em cima novamente. Boa. Ele, na trajetória dele, longe do Tite, entre aspas, né, quando ele tá ali na Europa, ele não só trabalha, mas ele também estuda muito. E aí ele tirou aquela licença UEFA Pro, que dizem que é o principal curso, né, de treinador da Europa, talvez do mundo, muito caro, muito procurado, e o Silvinho fez esse curso. E eu queria que você, ali, pela experiência que você tem já de ter trabalhado com alguns treinadores também que estudam aí no futebol europeu, nesse contexto de futebol europeu, o que significa, se é que você já tinha ouvido sobre esse termo e tal, o cara ser desse naipe, assim, ter tirado uma licença UEFA Pro, se é o tipo de coisa que aí no futebol europeu é muito respeitado, e aí pode fazer uma diferença aqui, se você imagina, né, que faria essa diferença aqui no futebol brasileiro, um cara com esse nível de estudo. Cara, é um estudo muito importante aqui na Europa, que se você for acompanhar bem de perto, os principais treinadores aqui europeus têm essa licença, já estudaram, já praticaram esse curso para conseguir tirar essa licença. Então é um curso muito respeitado que todos os treinadores procuram sempre aprender e aprimorar cada vez mais, não quando saem de algum clube não ficam só parados. Claro, tira aquele tempo com a família para relaxar também, porque cargo de treinador a gente sabe que é um cargo muito difícil, mas eu acho que a grande vantagem dos treinadores aqui europeus são que eles nunca se acomodam, digamos assim, né? Estão sempre estudando, sempre querendo aprender, evoluir. Eu acho que essa é uma pequena vantagem da Europa para o Brasil. E o Silvinho voltando com esse pensamento, eu acho que só tem a ganhar o Corinthians, né, com a contratação dele. Cara, no Corinthians, guardadas as proporções, né? A gente tá falando de futebol brasileiro, pô, estava falando agora do Barcelona, da Juventus, do Messi, do Cristiano. Mas no Corinthians de 2015, que você fez parte daquele elenco campeão brasileiro, que para muita gente é um dos melhores times da história do Corinthians, né? No sentido de futebol jogado ali. Muita gente compara com o Corinthians bicampeão brasileiro 98, 99, e aí vão resgatar o Corinthians da década de 50. Para muita gente, esse Corinthians de 2015 ele joga o fino da bola, assim, para entrar num pódio das três melhores atuações, assim, com time do Corinthians já disputou. Você fez parte desse elenco recheado de craques, né? No Corinthians do Tite, Corinthians do Renato Gaúcho, eu tô com o nome dele na cabeça aí pelos últimos dias, do Renato Augusto, do Jadson, do Wagner Love, ali, o artilheiro daquele time. Você também sentia coisas similares, assim, nesse sentido da entrega dos caras, do profissionalismo? Como eram esses bastidores aí do Corinthians, aquele Corinthians de 2015, Corinthians muito especial? Cara, aquele Corinthians de 2015, como você mesmo disse, com grandes jogadores, com Renato, com Jadson, Elias, Ralf, era muito fã e sou ainda na época do Renato, então sempre acompanhava ele de perto, o que ele fazia, estava sempre tentando fazer igual, e não só ele, mas todos, você vendo a dedicação deles, o comprometimento que eles tinham no dia a dia, a forma que o Tite conduzia o elenco, então acho que tudo isso fortalecia ainda mais e dava mais confiança para os jogadores, então acho que as atuações que eles tiveram durante toda a temporada foi uma das mais impressionantes que eu já vi no futebol brasileiro.
Então, acho que é tudo fruto da dedicação e de trabalho. Se você se dedica, se trabalha e se doa 100% aquilo que faz, eu acho que as coisas vêm. E pra gente aquele ano veio naturalmente. Você citou o Renato especificamente, é um jogador até pela posição ali, o Jadson, que mais te inspiravam de alguma forma? Você tinha, assim, alguns nomes em específico que você estava sempre ali na orelha pegando conselho, ou que eles estavam na sua orelha dando conselho, que você lembra daquele time? Cara, quando eu subi assim, eu lembro que quem me ajudou muito naquele time, quem sempre estava comigo conversando, era o Petros, me ajudou muito, me apoiava muito, o Grande Christian Petros. também. Os dois estavam todos os dias falando comigo, me dando puxão de orelha. E eu sempre tentava tirar um pouquinho de cada um, né? Do Petros, do Christian, do Renato, do Jadson, que eram grandes jogadores, são. Então sempre tentava aprender com um pouquinho de cada, ficava olhando o que eles faziam, que movimentações eles tinham nos treinamentos para poder pegar um pouco de cada um. E então, do Renato, inclusive, que eu sou um grande fã, sempre fui desde a época que ele estava no Flamengo, eu vejo vídeos no YouTube, na Alemanha, e poder estar com ele no Corinthians foi para mim foi fantástico. Ele deixa muita saudade, a torcida do Corinthians toda temporada fica sonhando com a volta dele do futebol chinês. A gente torce, como corintiano, a gente torce para que ele volte também pro Corinthians. Você tem contato com essa turma dessa época, o próprio Renato, os jogadores mais novos? Cara, tenho. Com quem mais eu tenho contato são com os garotos ali, o Pedrinho, falo às vezes, o Malcom é um grande amigo meu, o Maicon também, então falo mais com a garotada. Certo, certo. Falando então sobre essa sua passagem também pela base do Corinthians, né, onde você surge, onde você estoura, com essa boa parte dessa molecada que você citou, até jogando junto, ali sendo campeão junto com você, você conviveu com uma geração muito vitoriosa, né? Não só no profissional, mas na base também. Vocês foram campeões mundiais, para quem não sabe, pô, o Matheus Pereira é campeão mundial sub-17 pelo Corinthians em 2015, um baita feito, com direito a goleada, né? Um campeonato que foi disputado na Espanha. Alguns daqueles nomes são hoje bastante conhecidos pela torcida do Corinthians, assim como você, né? Alguns estão no elenco atualmente, o Léo Santos, que Sim. você citou agora, é um caso. O goleiro Felipe, o Léo Jabá chegou a jogar, ter mais rodagem no profissional do Corinthians, o Malcom, o Arana. Salvo engano, eu queria até que você me confirmasse, o Rony estava naquele elenco também, o volante Rony? O Rony tava também com a gente no Mundial em 2015. Então, hoje está dando seus primeiros passos, né, nesse último ano de profissional, agora no elenco principal do Corinthians. Queria que você contasse um pouquinho daquele time, desses jogadores que eu citei, assim, quem ali se destacava, como que era o clima, o que você pode contar especificamente daquele título mundial, que são muitos jogadores que a torcida do Corinthians hoje tem um carinho, né, e alguns estão no Corinthians hoje. Aquele time, a gente tinha uma amizade muito grande entre todos, né? Então acho que por isso a gente conseguiu conquistar muitas coisas, muitos títulos, inclusive o Mundial que a gente veio jogar aqui na Espanha. Era um time muito bom, mas vinha uma geração muito boa, com grandes jogadores. Tinha o Léo Jabá, o Pedrinho, Renan Carvalho, o Rony também, entre outros. Então acho que a dedicação também e o treinador Marcos Zanardi, que nos ajudou bastante, nos orientou bem. Eu acho que isso só nos fortaleceu e fez que a gente crescesse não só como jogador, mas como ser humano também. Então, só tenho boas lembranças daquele time e uma vez ou outra eu dou uma olhada no YouTube para lembrar um pouquinho daquele tempo. Bons tempos, bons tempos. Sobre o Corinthians, você acompanha atualmente o Corinthians? Você consegue acompanhar daí? Você acabou de falar, né, que você é torcedor também do time, você ainda guarda esse carinho. Como que é o nível de torcedor Matheus Pereira? O quanto você acompanha, o quanto você consegue acompanhar? Cara, não sou fanático, mas minha família toda é corintiana. Aqui também, por questão do fuso horário, que é 5 horas a mais. Então, geralmente, os jogos passam aqui na madrugada, então é um pouco mais complicado. Mas sempre que eu consigo, final de semana ou no outro dia pela manhã, vou assistir os melhores momentos. Sempre tento acompanhar o Corinthians, torço, porque tem jogadores que eu tava ali na época que eu tava também, então torço para que o clube sempre esteja bem. Boa. Entre esses jogadores, o Rony e o Léo Santos são talvez os que mais chamem a atenção da torcida ali pelo nome, né, pela trajetória. São trajetórias diferentes hoje no profissional. O Rony está cada vez ganhando mais espaço, cada vez ganhando mais confiança da torcida,
quando entra faz bons jogos, o pessoal já compara, quem gosta do Ramiro, né, quem costuma elogiar o Ramiro aqui entre os torcedores, já fala que o Rony é um mini Ramiro, é um projeto de Ramiro de ser um jogador mais fortinho, assim, e que atua como volante pisando bastante ali na entrada da área. O Léo Santos já tem uma trajetória mais complicada pelas lesões, né, mas tem conseguido dar a volta por cima, agora está voltando a campo, voltando a ter espaço, chances, concorrendo por uma vaga aí no elenco. Queria que você contasse um pouquinho sobre esses dois jogadores em específico, o que você lembra deles, tanto sobre personalidade, sobre o campo, e o que você poderia falar para a torcida do Corinthians que cria expectativa em cima desses dois jovens, entre tantos outros jovens aí que estão no Corinthians, né? O Corinthians agora apostando cada vez mais na base. Cara, o Rony, desde a base, ele sempre teve o mesmo perfil, sempre foi um garoto muito tranquilo, muito trabalhador, sempre se dedicou ao máximo nas coisas que fazia, tanto treinamento quanto jogos. Então, ele está hoje no primeiro time, ganhando cada vez mais espaço, é fruto do que ele colheu lá atrás na base, se preparando tudo. Eu acho que ele merece todas as condições para se tornar um grande jogador no Corinthians. Ele E é o forte fisicamente, Léo, velho, o muito. Rony. A gente ouve falar lá no Corinthians que desde o comecinho dele, quando ele era moleque, ele já era meio fissurado com academia, com essas coisas. Sempre foi focado em academia, em se cuidar, ele é muito focado. E na questão sobre o Léo sempre foi um grande zagueiro. O que atrapalha muito ele é a questão das lesões, né? Mas tenho certeza que se não fosse todas essas lesões, com certeza ele seria um grande jogador para o Corinthians, seria titular, na minha opinião. Então, como amigo, espero que ele se recupere, que ele volte a ganhar cada vez mais espaço e dê muitas alegrias ainda pro torcedor corintiano. Ele é novo, né? O Léo Santos agora tá quanto? Tá igual você, com 23? 23 também, se não me engano. Ele tá com Ele 22, ele também é faz em dezembro. 98. Ah, é verdade. É que ele faz em dezembro, mas também é 98. Então, praticamente a mesma idade, até mais novo. E aí, cara, esse assunto me chama atenção pela questão da idade de maturação. Como o Corinthians está usando muitos jovens cada vez mais, tem sido um tema recorrente nas nossas lives aqui no canal, nos nossos programas. O Felipe Augusto, centroavante, estreou recentemente no profissional do Corinthians com 17 anos de idade. O Cauê, que já tá ganhando mais espaço, né, como titular, está sendo cobrado já por parte da torcida nos primeiros jogos, assim, então só tem 18 anos. Parece que é uma geração a mais do que o Felipe, mas na prática é quase a mesma idade, né? Por outro lado, sei lá, você tem o Arauz no Corinthians com 24 anos, mas que ainda parece estar maturando. E o Vital, sei lá, pegando como outro exemplo, já é um caso que na última temporada é que foi estourar até fisicamente, e tem a sua idade também, 23 anos. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera como que funciona esse processo de maturação, e você contasse até um pouquinho como foi o seu caso em específico, né? Você que tem uma carreira muito peculiar, cara, passando por grandes clubes aí do mundo, inclusive o Corinthians. Cara, acho que o tempo de maturação de cada jogador, acho que depende dele mesmo. Acho que cabeça, se preparar, se cuidar bem. Claro que são poucos jogadores que vão chegar já na equipe principal e vão render o que rendiam na base ou vão estourar logo no começo. Acho que tem que ter paciência por serem jogadores jovens. Tem que existir a cobrança, claro, porque o Corinthians é um grande clube, mas tem que saber cobrar também, já para não queimar esses jogadores. E a maturação vai vindo com o tempo, vai sendo com bagagem em jogos, vai sendo em treinamentos. Na minha, em particular, foi quando eu vim para a Europa, na Juventus, comecei a aprender um pouco eu peguei um pouco da categoria de base da Juventus, fiz a base, logo fui emprestado, então essa rodagem já foi me maturando um pouco, fui aprendendo um pouco em cada clube que eu passava, e hoje está aqui no Barcelona, eu acho que eu já me sinto pronto fisicamente, mentalmente, e isso é muito importante também, a questão da confiança do jogador. Se ele está confiante, acho que tudo que ele deseja fazer dentro de campo ele consegue. Você falou, cara, jogando aí na terceira divisão do espanhol, é estádio cheio, é a torcida envolvida. Você sentiu muito isso no Corinthians também, né? Eu ia até te perguntar, você fala em queimar jogador, você sente que em algum momento a torcida do Corinthians te queimou naquela situação principalmente do pênalti na copinha? Você acha que ali as críticas foram excessivas de alguma forma? Como que você sentiu nesse sentido, assim? Cara, eu acho que o pênalti que eu errei, acho que foi. Não fui querendo, óbvio, bater o pênalti para errar. A gente sempre quer acertar, ainda mais numa decisão, uma final de campeonato. Mas eu acho que as cobranças que vieram em cima de mim foram um pouco excessivas, porque
todo mundo fala que o Matheus errou o pênalti, mas como se fosse eu errei o pênalti, acabou o jogo, o Flamengo foi campeão. Sim. Mas depois de mim também outros jogadores erraram, só que acho que pela forma que eu bati não tiveram a mesma cobrança que teve em cima de mim. E isso eu acho que serviu como aprendizado e até mesmo para minha maturação, acho que me ajudou muito. Bacana, bacana. Se você pudesse dar um conselho assim para o torcedor de forma geral, sobre como cobrar, qual é o limite, o que você poderia falar assim? Você tendo passado por isso e o torcedor do Corinthians cada vez mais nessa situação de ver uma garotada subindo, cada vez mais moleques no time. Que recado você poderia passar para o torcedor nesse sentido? Ah, cara, eu vendo assim meu ponto de vista, eu acho que dentro de campo o torcedor tá no direito dele de cobrar, de falar o que ele quiser. Só que eu acho que a partir de que os jogadores saiam das quatro linhas, eu acho que essa cobrança tem que ser um pouco mais tranquila, sabe? Que eu vejo muitas vezes torcedor cobrando familiares, cobrando filho, cobrando esposa. Eu acho que isso não faz parte do futebol. Se tem alguém que tem que cobrar o jogador, e dentro de campo, acho que tem todo o direito de cobrar. Agora, essa parte fora, questão familiar, acho que o torcedor tem que dar uma segurada um pouco, que às vezes as questões familiares pegam um pouco para os jogadores. Então, tem que tomar cuidado com isso. Boa, boa, boa. Cara, você é ex-jogador do Corinthians, pelo que a gente ouve falar ali internamente, você é muito querido no Corinthians até hoje em dia, entre os funcionários, ex-funcionários, guardam com muito carinho a sua geração e você, especificamente. Você tem um apelido lá, né? O Pirulão, todo mundo, o pessoal ainda lembra, te chama de Pirulão. O Corinthians mesmo tem um relacionamento muito próximo com a empresa que agencia sua carreira. Voltar para o futebol brasileiro, e aí em específico para o Corinthians, é algo que passa também pela sua cabeça, que você também cogita entre um dos seus planos de carreira? Você fala que sua prioridade, acho que até óbvio, né? Você está no Barcelona B, é buscar um espaço no time principal do Barcelona, mas é algo que você cogita também, como aconteceu com jovens, cara, da sua idade, alguns mais velhos, mas enfim, de um quilate assim alto, e alguns do Corinthians, pensar o Arana, né? Foi para a Europa, voltou, agora está no Atlético Mineiro, titular, está um dos principais jogadores do país. O Flamengo está recheado desses casos, o Gabigol, Pedro, Gerson, agora que já está também recebendo proposta para voltar para a Europa. Como você enxerga essa possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, eventualmente ao próprio Corinthians? Eu enxergo uma possibilidade boa. Não vou dizer que eu não vou voltar, não vou fechar as portas também, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas, claro, agora estando aqui em Barcelona, a minha prioridade é aqui na Europa, principalmente no clube aqui que eu tô, é subir, alcançar o objetivo de chegar ao primeiro time. Mas também a gente não pode dizer nunca, porque amanhã vai que eu tenha uma proposta do Corinthians, não sei como vai ser, então prefiro não fechar as portas para nenhum lugar. Claro que voltar para o Brasil, estar perto da sua família, isso ajuda muito também. Mas agora eu tô 100% focado aqui na Europa e não penso em voltar para o Brasil por enquanto. Você teve uma passagem recente, né, nesse sentido de ir para a Europa e voltar, foi um empréstimo para o Paraná. Salvo engano, foi o seu único clube, sua única experiência, além do Corinthians, profissionalmente aqui. Queria que você contasse um pouquinho a diferença, assim, não, pelo amor de Deus, não menosprezando o Paraná, nada disso, mas quão impactante é perceber que é uma outra realidade em comparação a tudo que você viveu no Corinthians, tanto a nível de base quanto a nível profissional. Cara, eu fui para o Paraná, passei 6 meses, depois acabei voltando para a Europa. Claro, o Paraná é um grande clube, mas se for comparar com o Corinthians, questões financeiras, questões é, de estrutura, o Corinthians é maior. Mas o Paraná me ofereceu boas estruturas, me deu tem um bom centro de treinamento, uma torcida que apoia muito e cobra também dos momentos ruins. Então, para mim, passar ali no Paraná, jogar o Campeonato Brasileiro foi uma experiência muito boa, onde eu acabei aprendendo bastante também com o pessoal do clube. Enfim, então, você tá ali e vivenciar o dia a dia, você acaba percebendo a diferença que é, mas não é que fica muito abaixo do Corinthians também. Cara, existe uma lenda em parte da torcida do Corinthians, usam muito o Marquinhos, né? O zagueiro Marquinhos como exemplo, de falar que o Tite não usava muito a base, o Tite não usava muito a base.
E é curioso que o Malcom, seu companheiro também sempre de base, pô, é campeão fazendo parte do time titular do Corinthians lá em 2015. Queria que você falasse sobre isso, assim, como que você recebe essa teoria que circula em boa parte da torcida sobre o Tite, porque querendo ou não, você também acaba não sendo muito utilizado no profissional, né, apesar de ter oportunidade também. Acho que eu poderia sim ter tido um pouco mais de oportunidades, mas também é muito difícil cobrar o Tite naquela época que o clube estava muito bem e jogadores na minha posição como o Renato, o Jadson, Elias, Petros, então jogadores que já estavam se consagrando no clube, então é difícil também você tirar esses jogadores, colocar um jogador da base. Então, não tenho mágoa de ninguém, do Tite, do Corinthians, nada, sou muito grato. Mas eu acho que a época, a geração que eu subi era um pouco mais complicado de ter oportunidades, não porque o Tite não dava oportunidades, mas porque tinha grandes jogadores na nossa posição. Então, isso acaba complicando um pouco. Entendo. E nessa linha, assim, da gente falar também sobre o Corinthians atual, essa busca por técnico, até confundir aqui em determinado momento o Renato Augusto com o Renato Gaúcho. Pela sua passagem na Europa, você entende quando, e tem se tornado cada vez mais comum isso, os técnicos estrangeiros ganharem cada vez mais mercado aqui no Brasil? O que você percebe de diferente aí na Europa nesse sentido? Nas questões de treinadores, o que eu percebo a diferença daqui pro Brasil é que não só o clube, mas também os torcedores não têm muita paciência com o treinador. Se o treinador está no clube, perde já 2, 3 jogos, já querem trocar de treinador, já querem mandar o treinador embora. E essa é a grande diferença daqui. O clube dá um tempo para o treinador trabalhar, dá uma temporada inteira para ele trabalhar tranquilo, sem pressão. Então, acho que no Brasil, se você perde 2, 3 jogos, já corre risco de ser mandado embora. E falta um pouco também desse tempo, dá pelo menos um ano ao treinador para ele se adaptar ao clube, para ele impor o seu sistema de jogo, o seu trabalho, que também não é fácil trabalho. Certo, mas você não, assim, você percebe diferenças justamente na forma de trabalho ou até pelo pouco tempo que às vezes o treinador tem, é difícil de perceber isso no dia a dia ali, na forma de conduzir treinamento, de preparar vocês para os jogos, digo tanto pela sua passagem no Corinthians como no Paraná, por exemplo. Cara, eu acho que como o treinador no Brasil, ele já sabe que ele tem, digamos que um prazo de validade no clube. Se ele perder alguns jogos, ele corre risco de ser mandado embora. Então, acho que é muito difícil ele já implementar aquilo que ele pensa no clube. Então, acho que ele já chega com aquela pressão. Tem que ganhar os primeiros jogos, tem que ir bem, que demonstrar à torcida que o time está jogando bem. Então, acaba esquecendo um pouco de implementar aquilo que ele quer, a filosofia dele. Eu acho que isso acaba prejudicando o clube também. Certo, boa. Matheus, queria pedir para você, cara, deixar uma mensagem final aí, o espaço é seu, te deixar falar uns finalmente aí, não só para a torcida do Corinthians, a gente aqui no canal do Meu Timão, apesar de ser um portal segmentado, né, sobre o Corinthians, a gente tem audiência aqui no canal no YouTube de outros torcedores, né, o pessoal que quer se informar e tal, principalmente em casos de entrevistas, então vai ter gente aí de outros clubes, eventualmente até de outros países, vendo essa entrevista. Queria te deixar esse espaço aí, se você quiser fazer um comentário final. Cara, quero só mandar um abraço para todos que acompanham o programa, que passem muito bem, que estejam muito bem, seguros com a família nesse momento que a gente está passando difícil, principalmente aí no Brasil. Então, que todos se cuidem, se protejam e espero que o nosso país melhore o mais rápido possível. A repercussão de tudo que está acontecendo aqui no país, e aí não estou falando mais a nível de futebol, né, a nível social mesmo, tem chegado forte aí na Europa nesses últimos tempos? Cara, principalmente aqui, como tem eu e mais 2 brasileiros, o pessoal do clube sempre vem, sempre pergunta como é que tá as coisas aí no Brasil, como nossos familiares estão, porque eles veem a gravidade que está passando, então sempre passa aqui na televisão também. Então a gente torce para que volte ao normal o mais rápido possível. Tá certo. Pô, obrigado, viu, Matheus? Obrigadão pela entrevista aí. Obrigado a você, Lucas.